Depois de semanas de embate com o governo, o Copom projeta crescimento mais vigoroso do PIB no primeiro trimestre. Nova regra fiscal reduziu incertezas e sua aprovação pode combater pressões inflacionárias. E você vai ver também. Em 3 anos, carros populares ficaram 45% mais caros. Alta é acima da inflação. Caçada à quadrilha de assaltantes em Tocantins deixa pelo menos 16 mortos. Canadá e China entram em nova crise, com expulsão de diplomatas. E de cada 10 brasileiros, 8 vão comprar presente no Dia das Mães. A data é a segunda mais importante para o comércio, só perde para o Natal. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde. Aqui você sempre é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é claro, a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira. E a gente começa falando de economia. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, divulgou hoje a ata da última reunião, que aconteceu na semana passada e manteve a taxa de juros em 13,75%. E a novidade foi que, mesmo em meio às turbulências com o governo federal, o comitê projetou um cenário mais otimista para a economia do país. O relatório afirma que a apresentação da nova regra fiscal e a reoneração dos combustíveis reduziram parte da incerteza do cenário econômico. A ata do encontro foi divulgada nesta terça-feira. Segundo o Banco Central, a apresentação do arcabouço fiscal reduziu a incerteza associada a cenários extremos de crescimento da dívida pública. O comitê seguirá acompanhando a tramitação e a implementação do marco fiscal apresentado pelo governo e em apreciação no Congresso. A instituição financeira afirma ainda que não há relação mecânica entre a convergência de inflação e a aprovação do novo marco fiscal. E diz que a reoneração dos combustíveis e, principalmente, a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza originária da política fiscal e, por outro lado, a conjuntura caracterizada por um estágio em que o processo desinflacionário tende a ser mais lento em ambiente de expectativas de inflação desancoradas, demanda maior atenção na condução da política monetária. O Copom manteve a taxa da Selic em 13,75% ao ano. Popular só no nome. Nos últimos 3 anos, os carros classificados como populares ficaram 45% mais caros aqui no Brasil. Esse índice está acima da inflação do período. E os números comprovam que os veículos estão cada vez menos populares. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, os 3 principais carros que fazem parte dessa faixa de preço ficaram 45,6% mais caros, em média, entre os anos de 2019 e 2023. Eles são chamados carros de entrada, que fazem parte da categoria de automóveis que tem como público-alvo os consumidores de menor poder aquisitivo. Há 4 anos, em janeiro, eles custavam R$ 30.813,33 em média. Na mesma época, o salário mínimo era de R$ 998. Portanto, para comprar os veículos, era preciso desembolsar o valor correspondente a 31 salários. Em janeiro de 2023, o preço médio desses 3 carros saltou para R$ 67.505. O salário mínimo era de R$ 1.302, ou seja, para adquirir os mesmos carros populares, passou a ser necessário pagar 52 salários mínimos. Além disso, essa expansão de 45,5% nos valores foi maior que a inflação. No período, a inflação foi de 27,6%, segundo dados do IBGE. Olha só, e atenção a essa notícia que vem causando polêmica. O Supremo Tribunal Federal marcou para o fim deste mês o julgamento que pode mudar as regras da demissão sem justa causa. A regra impede que os patrões demitam os funcionários sem apresentar um motivo aceitável. O julgamento foi marcado para os dias 19 a 25 de maio e pode mudar as regras da demissão sem justa causa.
O processo, iniciado em 1997, estava parado desde outubro do ano passado, após pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Os ministros vão decidir se a Convenção 158 da Organização Internacional do Trabalho deve ser incorporada nas leis brasileiras. Pela Convenção, é obrigatório ao empregador, assim como no serviço público, justificar o motivo pelo qual está demitindo o empregado. De acordo com a regra, a demissão sem justa causa seria proibida, como existe no serviço público. O dono do negócio seria obrigado a manter o empregado, ainda que não se enquadre no perfil do cargo que está exercendo. Essa medida chegou a entrar em vigor no Brasil em 1996, mas alguns meses depois, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decidiu barrá-la por meio de um decreto. Desde então, o processo tramita na Justiça. Agora o STF vai julgar se a decisão de Fernando Henrique é correta ou se a proposta que impede a demissão tem que ser votada pelo Congresso. Um ministro já votou a favor da suspensão da medida, mas outros 3 votaram contra o decreto de Fernando Henrique. Ao todo, 11 ministros compõem a corte. E desde que o STF anunciou a data desse julgamento, o assunto tem sido bastante compartilhado nas redes sociais, né, Kleber? Sim. A possibilidade da demissão sem justa causa ser proibida despertou o interesse de muita gente. O problema é que muitas notícias falsas têm sido divulgadas, o que acaba confundindo as pessoas. Exatamente, Dani. Olha só. Uma delas é que os maus funcionários poderiam se beneficiar com a medida, já que teriam estabilidade no emprego. E para tirar essas dúvidas, né, Dani? Esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Paulo Yamamoto, que é professor do curso de Direito da Faculdade Anhembi Morumbi. Boa tarde, Paulo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, Daniela. Muito obrigado, Kleber, pelo convite. O prazer é nosso. E quando a gente faz uma pesquisa rápida na internet, a gente vê que os sites de notícia têm usado frases como, por exemplo, demissão sem justa causa pode estar com os dias contados. Ou então, STF pode proibir a demissão sem justa causa. E agora, o que a gente quer saber do senhor? Isso pode mesmo acontecer ou está havendo uma interpretação errada? Kleber, existe um certo exagero. A demissão, o caso da dispensa imotivada, dessa Convenção 158, ele é um pouco diferente do caso dos servidores públicos. Eles têm motivações distintas. Os servidores públicos, eles têm essa estabilidade por uma questão de Estado, por causa do exercício da função pública, né? É importante que eles não sofram pressões econômicas. Já os trabalhadores da iniciativa privada, com base na Convenção 158, eles ainda assim poderiam ser demitidos. Agora, teria que ter uma causa justificadora disso, tanto do ponto de vista do comportamento do trabalhador, quanto também baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, do estabelecimento ou do serviço, né? A lei brasileira já prevê algumas compensações financeiras para quem é demitido, como seguro-desemprego, aviso prévio. Com a aprovação dessa medida, outras indenizações poderiam ser criadas para proteger o trabalhador? A questão do seguro-desemprego, ela está mais vinculada à Seguridade Social. O aviso prévio, sim, esse teria um impacto com a aprovação, né, da Convenção 158, mas ela seria uma proteção bastante importante e seria a principal proteção do trabalhador brasileiro na iniciativa privada. Eu chamo, inclusive, na minha tese de doutorado, que esse seria o tema central, o pecado original do mercado de trabalho brasileiro. Então, esse seria, a Convenção 158 seria o principal benefício dos trabalhadores já. E é importante a gente lembrar também que mesmo que o Supremo Tribunal Federal decida contra o decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, essa nova medida não entra em vigor imediatamente. Isso porque ela ainda precisa da aprovação do Congresso para ser incorporada à lei trabalhista. E é uma possibilidade ainda distante por tudo isso, doutor?
Olha, Kleber, esse é um tema muito apaixonante, muito importante. A convenção ela é de 1982, tá? E ela tenta concretizar, quando ela vem para o ordenamento brasileiro, concretizar um mandamento constitucional segundo o qual os objetivos da República Federativa do Brasil são os valores sociais da livre iniciativa e do trabalho. O artigo 7º, inciso 1º, que garante uma proteção à relação de emprego, né? Essa convenção foi ratificada pelo governo brasileiro, foi denunciada depois de forma ilegal pelo governo FHC, e agora essa é a discussão principal do Supremo Tribunal Federal. São 3 posições que se colocam. De uma, fala da improcedência da ação, ou seja, tirar a convenção do ordenamento jurídico, outra procedência, e a terceira, um meio do caminho que vai colocar uma modulação dos efeitos, né? Não necessariamente o Congresso, segundo o Supremo Tribunal Federal, teria que se pronunciar novamente, porque o Congresso já se pronunciou, né? Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Paulo Yamamoto, que é professor do curso de Direito da Faculdade Anhembi, Morumbi. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Até mais. E o número de mortos subiu para 16 após novo confronto entre policiais e suspeitos em Confresa, no Mato Grosso, na Operação Canguçu. Em 30 dias, 5 suspeitos foram presos. Nenhum dos mortos nos confrontos é policial. A operação na zona rural do Tocantins começou no dia 10 de abril, um dia após os criminosos tentarem assaltar uma transportadora de valores e fugirem para a zona rural do Tocantins. Eles foram surpreendidos pela fumaça e saíram sem levar nada. A busca pelos assaltantes é feita por uma força-tarefa de mais de 300 policiais de 5 estados. Os criminosos estão cercados e sem saída. Eles chegaram a ficar dias escondidos na copa das árvores e têm se alimentado de espigas de milho e sal de ureia, usado na alimentação de gado. Essa é considerada pela polícia uma das maiores operações para capturar criminosos do país. Tanto o comando da operação como os governadores dos estados envolvidos afirmam que as buscas devem continuar até que o último suspeito seja localizado. Dentre os presos estão 2 suspeitos localizados pela Polícia Militar na área de Operação Canguçu, no Tocantins, e outros 3 homens que teriam participado do planejamento do crime, capturados pela Polícia Civil do Mato Grosso em Redenção e Araguaína. E veja a seguir, Canadá e China entram em nova crise com expulsão de diplomatas. E às vésperas do Dia das Mães, segunda data mais importante para o comércio, a expectativa é animadora. O setor deve movimentar mais de 33 bilhões de reais este ano. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. E a expulsão de diplomatas da China e do Canadá é mais um capítulo da crise nas relações bilaterais entre os 2 países. As relações bilaterais estão complicadas desde 2018, depois da detenção de uma executiva do grupo de tecnologia chinês Huawei no Canadá e a detenção de 2 canadenses na China em resposta. Os 3 presos foram liberados desde então, mas as tensões continuaram. A China critica o alinhamento canadense à política dos Estados Unidos para Pequim, enquanto o Canadá acusa com frequência a China de interferência. A nova crise começou na semana passada, depois que o jornal Ye Globe and Mail informou que o deputado conservador canadense Michael Chong e a família, que vive em Hong Kong, sofreram supostas pressões da China. O jornal destacou que Chong está no alvo dos serviços de inteligência chineses porque apoiou uma moção para declarar as ações de Pequim na região de Xinjiang como um genocídio contra os uigures, minoria étnica em grande parte muçulmana.
O Ministério das Relações Exteriores de Pequim classificou nesta terça a cônsul canadense Jennifer Lin Lalonde como persona não grata e destacou que a China se reserva o direito de reagir com mais força. E o chefe do grupo russo de mercenários Wagner disse nesta segunda-feira que suas tropas estão começando a receber a munição necessária para avançar e capturar a cidade de Bakhmut, no leste da Ucrânia. Na semana passada, esse mesmo líder ameaçou retirar as suas forças se não recebessem a munição de que tanto precisavam. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira que o mundo está em um ponto de virada e que os países ocidentais desencadearam uma guerra contra o país antes de prometer a vitória durante um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou. Putin também criticou as elites ocidentais globalizadas, acusadas de levar os povos a confrontos e de provocar conflitos sangrentos. Hoje, a civilização está novamente em um ponto de inflexão. Uma guerra real foi lançada contra nossa terra-mãe, mas lutamos de volta contra o terrorismo internacional. Também vamos proteger o povo do Donbass e garantir a nossa segurança. Depois do breve discurso do presidente, milhares de militares desfilaram na emblemática Praça Vermelha com bandeiras russas e soviéticas. As celebrações organizadas a cada ano para comemorar a vitória contra a Alemanha nazista em 1945 acontecem neste ano à sombra da ofensiva de Moscou na Ucrânia, marcada por reveses sofridos pelo exército russo no campo de batalha. E brigadas policiais recuperaram os corpos dos 27 trabalhadores que morreram asfixiados no fim de semana durante um incêndio em uma mina de ouro no sul do Peru. Foram recuperados os corpos de 27 operários que morreram em um incêndio em uma mina no Peru. Os trabalhos de resgate duraram até a madrugada desta segunda-feira no túnel La Esperança 1, na cidade de Yanaquirua, no departamento de Arequipa. Os restos mortais tiveram de ser transportados em caixões para a cidade de Arequipa, onde foram entregues aos familiares no decorrer do dia. Segundo confirmou a polícia, os mineradores morreram asfixiados após o incêndio provocado por um curto-circuito que, ao que parece, foi seguido de uma explosão. O incêndio começou no sábado, mas apenas no domingo a polícia conseguiu apurar o número de vítimas da pior tragédia de mineração em décadas no Peru. O país é o maior produtor de ouro da América Latina. De acordo com a perícia inicial, as chamas avançaram rapidamente por entre os pilares de madeira da galeria subterrânea. Um grupo de 175 trabalhadores conseguiu sair ileso, mas os demais ficaram presos em meio à fumaça. Rita Lee, uma das maiores cantoras e compositoras da história da música brasileira, morreu aos 75 anos no final da noite de ontem, em sua casa aqui em São Paulo. Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. O corpo da cantora será velado na quarta-feira no planetário do Parque Ibirapuera, com cerimônia aberta ao público das 10 horas da manhã até às 17 horas às 5 horas da tarde. E a gente muda de assunto agora para falar que o Dia das Mães deve movimentar mais de 33 bilhões de reais neste ano, de acordo com o levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito. Para o comércio, essa, aliás, é a melhor data comemorativa depois do Natal. De acordo com o levantamento feito em todas as capitais, a expectativa é que mais de 128 milhões e 700 mil brasileiros invistam em algum presente nesta data. 79% dos consumidores devem fazer pelo menos uma compra para o Dia das Mães. As mães serão as principais presenteadas, seguidas das esposas e sogras. A previsão é que os produtos campeões de venda sejam as roupas, calçados ou acessórios. Em seguida, vêm os perfumes, cosméticos e chocolates. Segundo o estudo, os consumidores pretendem gastar em média R$ 250, considerando todos os gastos. As lojas físicas aparecem como o principal local de compras dos consumidores. 72% afirmaram que pretendem comprar a maioria dos presentes presencialmente, sobretudo em shopping centers e lojas de rua.
Só 40% dos consumidores devem dar preferência às compras pela internet. De acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, apesar dos últimos anos terem significado uma verdadeira revolução no comércio eletrônico, o brasileiro ainda valoriza muito a compra presencial e a experiência de ir à loja e escolher o produto. E agora nós vamos mostrar uma história que prova que não é preciso gastar muito dinheiro para dar um bom presente. Basta conhecer bem a pessoa e ter ali uma sensibilidade. E olha que história legal. Um filho deu para a mãe um presente que o dinheiro não compra, não. Isso porque na infância a mãe tinha um único brinquedo, um ursinho laranja, que seu irmão encontrou, olha só, no lixo. E ela ficava o tempo todo com ele, dormia, brincava e vivia agarrada com ele. Mas o triste é que um dia seu outro irmão jogou o ursinho em um forno a lenha e acabou com a brincadeira. E sabendo da história, 40 anos depois, Vinícius presenteou a sua mãe com o mesmo ursinho laranja daquela época, igualzinho. E ele postou esse vídeo que mostra a reação da mulher, a reação da mãe. Ela se emociona bastante ao ver o velho amigo. E esse vídeo viralizou nas redes sociais e mais de 1 milhão de pessoas assistiram. Muito bacana. Muito legal, né? Aproveitando, Dani, você teve um brinquedo assim que marcou sua infância? Eu tive um ursinho muito parecido com esse. Olha, no meu caso foi quando eu ganhei uma bicicleta. Parecia que eu tinha ganho aí um automóvel 0 km, nem dormia à noite. Não é o presente, né? A história que existe por trás daquele gesto, daquele objeto. Tá certo, então fica a dica aí pro Dia das Mães, né, Dani? Crie histórias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.